Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar de um tema um pouco diferente. Vamos falar sobre empreendedorismo no ramo de viagem e viagem com propósito. Você aí de casa já viajou com propósito ou só foi apenas uma viagem? E para estar falando um pouquinho desse assunto aqui comigo, estou com a Thaís Balbino, ela que é turismóloga. Já ouviram, gente, essa palavra? Ela é bonita, mas ao mesmo tempo você fica, que é isso, né? E também é empresária. Thaís, gratidão por você estar aqui no Natcast, por contar um pouco da sua história, né? A gente vai falar aí um pouco da empresária, da turismóloga também, gente. A gente caiu no riso aqui, né, com essa palavra. E pra gente iniciar, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você, um pouco da sua história, por que que você escolheu essa profissão também, né? Vamos lá, obrigada, Nath. Gratidão por estar aqui. Que nem eu comentei, né? Tava lá no meu Vision Board do ano, então é uma honra. Vamos lá, eu sou Thaís Balbino. Nasci aqui em São Paulo. Sou mãe de pets, 2 nenéns lindas, a Ursa e a Luna. E quando eu pensei, né, que contar na minha história, sempre penso no profissional, Sim. mas tudo isso aconteceu muito antes. Porque desde sempre, eu sempre gostei de viajar, eu sempre fui o patinho feio de casa, no sentido, tenho 2 irmãs, e eu era a única que ia dormir na casa das amiguinhas, viajar com as amiguinhas, ir pra casa da prima, viajar com a prima. Então, acho que sempre foi esse espírito mais livre, assim, dentro de casa. E, bom, minha história no turismo começou há 11 anos atrás. Então, eu tenho 11 anos de profissão aí, de turismóloga. Não, mentira, né? Um pouco menos, porque eu comecei a trabalhar com turismo há 11 anos, mas me formei depois. Sim. E foi muito engraçado o escolher, né, a profissão, porque eu sempre achei aquela coisa dos 17 anos, ter que escolher o que vai fazer pra sempre. Meu Deus, que pressão. Acho isso absurdo. Que a sociedade impõe algo assim. Mas hoje em dia eu sei que também, em qualquer momento, a gente pode trocar. Mas naquele momento era uma pressão absurda. E eu sempre contei muito com meu pai. Então, nesse pedaço da história, assim, depois de já ter começado engenharia química, eu fiz um semestre de engenharia química, porque eu amava exatas. E aí eu vi que não era isso que eu queria. E aí, conversando com meu pai, chorando horrores, eu lembro que eu inundei a camiseta dele, perguntando, tipo, pai, me ajuda, o que que eu faço, né? Eu não sei o que fazer pro resto da minha vida. E ele falou, o que que você gosta de fazer? E aí eu falei, bom, eu gosto de viajar, eu gosto de culturas, eu gosto de idiomas, eu gosto de pessoas, eu gosto de fotos. Aí ele, então por que você não faz turismo? E a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, não, gente, eu trabalhar de domingo a domingo, vou ser pobre. E não vou ter vida, né? Porque, né, é muito difícil você ouvir falar alguém que se formou em turismo e, sei lá, Sim. enfim, deu certo Que na deu vida. certo na vida. Exato. E aí ele falou, vai pesquisar, porque tem mais do que, né, apenas isso que você tá pensando. Aí eu fui pesquisar e vi que tinha diversas áreas dentro do turismo, que eu poderia trabalhar até em restaurante, em hospital, em aeroporto, enfim, muitas coisas. E aí eu falei, bom, acho que eu vou fazer isso. E aí eu fui turista de faculdade também. Legal. Porque eu comecei a fazer a faculdade de turismo lá em Diamantina, em Minas Gerais. Fiz um semestre lá, eu voltei, aí eu fiz um semestre de Anhembi Morumbi, e aí eu falei, não vou ficar pagando faculdade aqui, e fui fazer a pública, fui fazer Instituto Federal. Então, eu sou formada no Instituto Federal de São Paulo, em turismo, então sou turismóloga. E é isso, bom, me perdi aqui, eu falo demais. E aí, esse foi o pedaço de decidir o que eu queria fazer da vida, né? E aí, nisso, eu falo que eu respiro 100% turismo. Então, sou turismóloga, fiz curso de guia de turismo, então sou credenciada no Cadastur. Fiz cursos de especializações como designer de experiência,
travel designer, enfim. Sim. Tudo isso como complemento do que eu faço hoje em dia. E aí, na época que eu voltei para São Paulo, depois de Minas Gerais, eu comecei a trabalhar numa agência de turismo de luxo. Então, eu falo que eu dei sorte. Sim. Só que o meu sorte Não foi bem sorte. nunca é bem sorte, né? O de repente nunca é tão de repente. Mas eu fui pra entrevista falando que aquele trabalho era meu. Então, eu saí de casa, assim, convicta que eu trabalharia naquela agência. E aí, cheguei lá, conversei e tal, fui pra segunda etapa, passei e comecei. E aí, foi algo que já me conquistou muito, essa parte de agenciamento. Porque, né, não era de domingo a domingo, no caso, era de segunda a sexta, e eu tinha oportunidade de viajar. Então, depois de 2 anos, mais ou menos, de agência, eu comecei a acompanhar grupos internacionais. E aí... E hoje é Aí empresária. já era, Aí a gente. gente fala assim, gente, eu perguntei pra ela aqui, né? Mas turismo dá dinheiro? Ela só respondeu o quê? Responde pro pessoal de casa. Que agora, hoje em dia, eu tenho 2 agências. Então, além de turismóloga, ela é empresária, né? Ô, Thaís, e como que, pra você, o seu trabalho, como que você enxerga que ele pode influenciar positivamente aí na vida das pessoas? Falar em viagem já é, né, um benefício. Quem não gosta de viajar, né? Gente, se alguém não gosta de viajar, por favor, fala comigo que todo mundo que viaja comigo fala que a Thaís tem o mosquitinho das viagens, porque, gente, não tem como. Mas, assim, independente, né, hoje em dia eu tenho a Estrada Fora e a Marte. Isso. A Estrada Fora é mais voltada para grupos ecoturismo ou roteiros personalizados. Então, quer viajar com a família, dependente do lugar, tem uma bagagem boa. Conheço 47 países e 19 estados brasileiros, então, assim, quer viajar? Só isso, gente. Fala com quem entende de viagem, porque é complicado. Às vezes Porque às vezes a viagem ela pode ser uma coisa boa e no final, às vezes, uma dor de cabeça também, né? Sim, porque se você não tem a logística certa, né? Se você não tem ali um cuidado, a viagem pode se transformar num terror, na verdade. Sim. Mas, enfim, então eu falo que eu sei, um dos meus jargões, né, é viagem com quem entende de viagem. Porque, assim, eu vejo muitas pessoas que depois de comprarem, irem viajar, voltarem, né, frustrados da viagem. E, na verdade, a viagem é realizar um sonho, normalmente. Sim. Né? Porque a gente sabe que, hoje em dia, não é todo mundo que prioriza uma viagem, não tem condições, ou enfim. Eu acho o melhor investimento, mas é isso. E aí, é isso, né? Na Estrada Fora, o benefício, né? É explorar aí o mundo, o contato com a natureza, que eu prezo muito sempre. Então, em ambos projetos, tem esse pilar como fundamental, que é a conexão com a natureza. E na Marte é voltado 100% para mulheres. Por quê? Porque eu vi uma necessidade de trazer esse resgate de algumas coisas, né, para o mundo feminino. Eu mesma, 2 anos atrás, eu falo que hoje em dia foi na dor que eu aprendi a pausar. Porque sempre fui workaholic, sempre fui... Ai, meu Deus, vamos fazer. 90%, né, dos brasileiros. Exato. Acho que do mundo todo. Não é nem só do Brasil. Exato. Então, foi ali, eu travei do ciático, eu fiquei 2 meses de cama, precisando de ajuda para tudo. E foi ali que eu aprendi a pausar e ver que o trabalho também não era, né? A vida não era só trabalhar. Apesar de eu sempre viajar muito, mas muitas vezes eu viajava com a cabeça no trabalho ou trabalhando. Já tive viagens de férias, em que eu chegava de um passeio às 6 da tarde e trabalhava até meia-noite para curtir as férias. Porque, em paralelo, né, o empreender é muito complexo. Então, em certo momento, eu comecei a empreender trabalhando CLT. E aí, você levar as duas coisas ao mesmo tempo também desgasta muito, né? Porque você tem a responsabilidade ali do CLT e você tem o querer fazer o seu negócio dar certo. Então, teve isso também. Então, você viu, né, como que você saiu ali da empresa onde você trabalhava e teve essa visão de empresária, de empreendedora, de abrir seu próprio negócio?
Acho que isso veio desde muito cedo. Eu sempre ia viajar e olhava pro meio do mato e falava, nossa, imagina se eu tivesse uma pousadinha aqui. Imagina se, enfim. Eu sempre quis ter algo meu. Então, quando eu comecei no turismo, nas viagens, né, na agência que eu trabalhava, eu já tinha essa vontade. Porque eu viajava com outras empresas, de final de semana, enfim, no mesmo estilo da Estrada Fora, que são grupos. E não tinha esse suporte. Pra mim, aquilo não era turismo. Pra mim, aquilo era a pessoa tá Só com uma um venda, hobby, né? junta todo mundo num ônibus, leva pra um lugar, te descarta lá e só te pega na volta. E isso pra mim não é turismo, isso pra mim não é viagem, isso pra mim não é viajar. Sim. Então, aquilo lá me incomodou muito, até que eu fiz uma viagem pra Chapada dos Veadeiros com uma amiga minha, com uma agência. E aí a gente passou perrengue do início ao fim da viagem. Caramba. Foi num carnaval, inclusive. Foi no carnaval de 2017, se eu não me engano. Minto, 2018, porque foi quando eu abri a Estrada Fora. Foi em 2018. E aí, a gente passou perrengue do início ao fim. E eu falava, gente, não é possível. Assim, perrengues de você tá num hostel com 40 pessoas e só ter 2 banheiros. Meu Deus. Então, não foi legal, né? Não foi agradável. Só que eu sempre me diverti até nos perrengues, porque, cara, eu tô indo Já tá ali, viajar. né? Não vou ficar Aí bitolando. eu ia ficar bitolada. Do jeito que eu sou, eu ia ficar muito Possesso. Eu ia fazer um barraco. Então, e aí no final, você vê, teve uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros. A Cachoeira Santa Bárbara é uma das mais conhecidas, uma das mais famosas. E ela tem restrição de número de entrada, né, de pessoas. E a agência falou que já tinha ido várias vezes pra lá e tá tudo certo. E eu já tinha lido que, tipo assim, ou você sai de madrugada pra chegar lá, porque é uma estrada bem ruinzinha e tudo mais, ou você não entra, você não consegue ingresso. E foi isso que aconteceu. Num primeiro momento, a gente chegou lá, não tinha ingresso. E a estrada horrível, eles contrataram tipo um caminhão. A gente foi tudo na caçamba, pra vocês terem ideia. A caçamba com 2 Nossa. pneuzão assim, balançando. E no segundo dia que a gente voltou lá de madrugada, o cara parecia que tava levando boi, de verdade. Passou num buraco que o pneu subiu, caiu no pé de 2 meninas, elas quebraram o pé e eles não deram suporte. Então, assim, isso pra mim não é turismo, isso pra mim não é viajar. E aí foi daí que virou uma chavinha do tipo assim, eu preciso mostrar pro mundo que isso não é, né, viagem. A gente pode viajar com custo-benefício, mas a gente tem qualidade. Né? Porque quem quer sair de São Paulo, que já é um caos da nossa vida, pra ir passar perrengue em outro lugar, pra passar sufoco, pra, né, não ser bem cuidado. Então, digamos que as 2 agências, que eu esqueci o nome da primeira, Estrada Fora. Estrada Fora e a Marte, é uma experiência a mais que é uma questão integrativa. Você olha um todo, diferente de outras agências. Esse seria o diferencial da agência. É, um deles. Um deles. Eu falo que, assim, né, em ambas, tem essa questão de ter todo o meu suporte. Então, as viagens que eu faço em grupo, todas elas eu vou junto. E eu já conheci o destino. Então, por exemplo, esse ano eu vou fazer Lençóis Maranhenses, Fernando de Noronha, Atacama, todos esses destinos eu já fui pelo menos 4 vezes. Então, assim, eu já fui, já conheci, já vi o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer em grupo, porque tem algumas limitações em grupo, a gente precisa pensar num todo. A gente precisa pensar que tem pessoas que têm algumas restrições, tem pessoas que, né, mal saem de casa, enfim. Sim. Então, tudo isso eu encaixo da melhor forma possível dentro de um roteiro sem ser clichê. Então, eu nunca gostei de fazer viagens padrão. Né? Sempre, o pessoal teve uma época de muita fama de Arraial do Cabo. Então, todo mundo ia para fazer o passeio de barco. Era isso, Arraial. Não, gente, Arraial tem tanta coisa. Tem várias trilhas, tem lugares mais secretos perto da Praia Grande. Então, eu sempre procurei explorar mais esses lugares e fazer com que as pessoas vissem além do clichê. Sim. Então, isso também sempre foi um diferencial da Estrada Fora, no caso. E o foco sempre em experiências. Então, a minha ideia, né, de levar as pessoas para viajar e tudo, é viver experiências que vão marcar a sua vida. Tenho vários, eu brinco que são Estrada Lovers, que já falaram para mim que foi a melhor viagem da vida, foi comigo. Então,
é muito gratificante você ouvir isso. E eu acho que eu trabalho para isso. Por isso que eu falo viagens com propósito. Todas elas têm um propósito muito maior. Não é só você... Porque para viajar, basta você sair de um ponto de origem e ir para um ponto, para um deslocamento, né? E não é isso que eu faço, não é isso que eu trago em ambos os projetos. Ô, Thaís, e você falou um pouco, né, de como surgiu acho que juntou tudo, né? A sua experiência de todas as viagens. E como que surgiu o projeto da Amarte, né? Você comentou um pouco em relação que você viu que você precisou passar por um processo para você abrir a segunda agência. Isso. A Amarte é um projeto novo, né? Que tá começando agora, tá nascendo agora. Mas é um projeto muito genuíno, que veio da minha espiritualidade. Então, depois da dor e de tudo, né? Porque mexeu muito com o meu mental. Eu tô no autoconhecimento há 6 anos e eu vi o quanto transformou a minha vida. E eu quis juntar, né? Viagem com autoconhecimento, com bem-estar, com natureza e com tudo isso. Então, a Amarte veio desse propósito de levar para o mundo, né? Para as mulheres, uma mensagem de que é possível você pausar, é possível se escolher. Não é nem impossível, né? É necessário. É necessário se escolher, é necessário pausar, é necessário se amar. Então, as viagens da Amarte vão ser focadas em experiências transformadoras. Então, a Amarte, você focou mais em mulheres. Isso. Vai ser só para as mulheres. Isso, o projeto é só para qualquer mulheres. mulher. Qualquer mulher. Todas as mulheres se beneficiam. Todas as mulheres. Por que só as mulheres, né? Porque eu acho que a gente vem de uma sociedade de que é isso, a gente sempre tem que fazer pelo outro, né? Desde sempre. A gente tem que se preocupar com a família, com o filho, com os outros. E a gente se esquece muitas vezes. Então, na rotina, na sobrecarga, no piloto automático, a gente só vai vivendo. Até recentemente, essa semana, eu vi um vídeo de uma famosa... que ela tá focando essa semana em falar sobre isso, né? Porque os homens têm hobbies, por exemplo, jogar videogame, jogar futebol e nananã, e nós mulheres acabamos ficando, né, voltada para casa, para filho, para família. E quando a gente pensa em fazer algo diferente, a gente já se sente culpada porque, ai, nossa, vou deixar meu filho com a babá, ou enfim. Então, vem muito nisso, né, desse resgate de que nós mulheres a gente também precisa, né, desse acolhimento, de um espaço seguro, porque às vezes a gente passa por situações que a gente, né, acaba não compartilhando, ou por vergonha, ou por medo de julgamento, ou não tem um ambiente seguro. Ela se reconhecendo ali. Ela tá dizendo. Nath, bora viajar. Mas é isso. É isso que acontece. Né? Então, veio dessa necessidade e de que eu vi que eu também passei por isso e que eu quero ajudar, né? E eu quero fazer com que as mulheres se escolham, se priorizem e vivam experiências transformadoras. Então, já tem alguma viagem programada para as mulheres? Já temos 3. Olha! Elas ainda não estão divulgadas, mas serão em breve. Uma delas vai ser uma experiência de um dia, que vai ser no Unique Garden, em Mairiporã. Não sei se você conhece, mas é um hotel bem sofisticado, imerso na natureza. Então, a ideia é sempre, os pilares da Amarte são contato com a natureza, né, conexão com a natureza, bem-estar e autoconhecimento. Então, todas as viagens vão ter experiências voltadas para esses 3 pilares. E aí, esse dia vai ser 29 de março, que vai ser um dia inteiro, para também tirar essa, sabe... Ai, como que será que vai ser uma viagem de final de semana? Porque eu sei que tem esse receio. Eu sei que, às vezes, né, você olha e fala, mas será que vai fazer a minha cara? Será que vai ser o quê isso aí? Porque é difícil, né, você pegar e falar, ai, vou te dar um bem-estar, um momento de autoconhecimento, de acolhimento e natureza ao mesmo tempo. E o que vem na cabeça, né? Então, essa vai ser a primeira experiência que é exatamente para isso, para desmistificar um pouquinho tudo isso. E aí, ela tem as atividades que são, né? A gente vai começar esse dia com Sound Healing, que é a terapia do som, que é para equilibrar a mente, corpo e espírito, e também relaxamento. Depois, a gente vai para uma roda de mulheres, né, de conversa, onde vai ser um ambiente seguro, sem julgamentos.
com terapeuta. Então, é um projeto que eu falei, mas não falei, enfim, falo demais. Que é bem genuíno no sentido de eu não vou estar sozinha, né? Então, eu vou estar sempre com outras mulheres incríveis que eu conheço, fortalecendo as demais. Então, eu acho que isso é muito, muito legal, assim. Pra que também... O nome já diz tudo, né? Pô, se você coloca o nome na sua empresa, se você não entrega, a pessoa vai falar, né? O que é isso? Não, então, exato. eu acho que é muito... O que eu vejo, né? Não sei, nunca viajei de outras empresas. Mas, às vezes, falta essa questão de conexão também com o próprio cliente, né? De entender o que o cliente quer, do que o cliente busca. Então, fala pra gente, no seu ponto de vista, né? O que é uma viagem comum e o que seria uma viagem aí para pessoa com experiência? Porque todo mundo fala, é uma viagem com experiência, é uma viagem comum, qual que é a diferença? Não é? Para mim é tudo igual. Não é tudo igual. Eu falo que viagem comum, né? É isso. Você sai de um ponto, vai para um lugar. Vou colocar aqui como Arraial do Cabo, por exemplo. E você vai lá viver só o que aquele destino proporciona, no tipo, um passeio de barco e as praias. Ok, isso é uma viagem. Mas uma viagem com propósito, uma viagem com experiência, ela vai te transformar de alguma forma. Então, o foco da Marte não é o destino inicialmente. São as experiências. Então, todas elas vão acontecer em ambientes sofisticados para você já ter aquele ar de merecimento que falta muitas vezes na gente. E as experiências que são... Todas as viagens vão ter massagem. Então, vai ter um momento de pausa, de relaxamento, de massagem, para você realmente curtir um bem-estar. Vão ter rodas com terapeutas. Vai ter ensaio fotográfico voltado para a sua essência, em meio à natureza. Então, vão ser experiências que somam a uma viagem. A gente pode até realizar uma viagem comum, mas ela não vai ser comum por conta das experiências. Então, a gente pode ir para um destino clichê, mas o que você vai viver lá não vai ser o que uma pessoa viveria normalmente. Então, digamos que a Marte você criou com o propósito de levar transformação e autoconhecimento para as mulheres em viagem. É isso aí. Viu? Isso mesmo, isso marketing feio. E você, você falou um pouco da sua experiência, né? Você acredita que a natureza, ela pode ajudar? Eu amo a natureza, então sou suspeita a falar. Mas você acha que a natureza, ela pode ajudar a gente, né, a dar uma aterrada, a trazer a mulher para um autoconhecimento? Com certeza. Eu sou suspeita também, né, para falar de natureza, porque assim, sou especialista em fugir do caos de São Paulo para ir para a natureza. É onde eu me reconecto, né? É onde as melhores ideias vêm, é onde eu consigo estar em paz e fazer muitas coisas fluírem. Então, sim, a natureza, para mim, é um elemento principal, assim, de uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de relaxamento, porque estar em contato com o verde, né? Às vezes um barulho de água, E olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu morava em sítio, no interior do Paraná. E eu falava assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? De verdade, quando eu era criança e adolescente, eu não gostava. Falava assim, eu quero morar em São Paulo. Hoje eu falo, nossa, que saudade do meu Paraná. Não, da sim. tranquilidade, né? Sim. É porque quando a gente é criança, né, tudo tá ok, tudo é festa, mas principalmente agora que, né, adulto, com responsabilidade e afins, cara, sempre que eu posso, eu fujo pro meio do mato. Porque é isso, aqui a gente vive numa selva de pedras, literalmente. Então você não tem, raramente, depende do lugar, barulho de passarinho, um barulho de uma cachoeira, um barulho de... Que isso, só os barulhos já renovam. E você ter essa possibilidade, né, de pé na grama, pé no chão, aterramento, voltar para si mesmo. Sim. Então, a natureza, para mim, ela é o ponto principal ali de qualquer conexão, de qualquer reconexão e de qualquer jornada de autoconhecimento também.
Ô, Thaís, você comentou, né, que você já viajou para vários lugares. Como que foi para você a experiência? Você sempre viajava acompanhada? Você sempre viajava sozinha? Para quem nunca viajou sozinha, né? Você tem alguma dica para falar? Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou participar porque às vezes eu não conheço ninguém, às vezes eu quero levar minha amiga e minha amiga não vai. O que que você pode falar? Como que foi para você também essa experiência? Quando você viajava só ou você viajava acompanhada? Depende. Eu viajei muito acompanhando grupos, então como profissional mesmo. Viajei muito sozinha e viajei muito acompanhada. Então, é um mix. Mas a primeira viagem sozinha foi aquela coisa, né? Borboletas no estômago, uma coisa de Foi ansiedade. para algum lugar que você não conhecia? Foi para um lugar. Eu fui passar o meu aniversário Sozinha? sozinha. Essa é doida, viu, gente? Essa é doida. Doida ou, vamos dizer, tem a liberdade de querer ficar sozinho, porque geralmente Gente, aniversário a gente quer viajar estar sozinha é com tudo de bom. pessoas, né? Não, é tudo de bom. Por quê? Você pode fazer o que você quiser na hora que você quiser, sem ter que cumprir nada ali com ninguém. Você come o que você quer. Porque eu já tive problema disso. De querer comer uma coisa, a pessoa querer comer outra, aí você tem que abrir exceção. Então, também viajar em grupo é isso. Às vezes a gente tem que ceder em algumas coisas. Mas a minha primeira viagem sozinha foi passar um aniversário. E eu fui para Porto de Galinhas, nada demais. Só que só choveu. Então, imagina o meu desespero. A minha vontade era voltar para São Paulo. Só que aí, né, remarcar voo, nananã, não tinha como. E aí eu tive a ideia de entrar num grupo no Facebook de mochileiros e falar, olha, alguém em Porto de Galinhas? Tipo assim, tá chovendo. Se tiver alguém, pelo menos pra jantar, né? É uma boa. E aí uma menina respondeu que ela tava na mesma hospedagem que eu tava. E aí a gente começou a sair pra jantar, fazer coisas juntas. E aí foi legal. A viagem mudou. Então, assim, eu falo que viajar sozinha depende muito de você no sentido de se você tá disposta, também se está aberta a conhecer outras pessoas e a viver, né, outras coisas. Porque se você não tá disposta, se você, né, é fechada e tal, viajar sozinho pode ser, às vezes, um problema. Sim. E pra quem nunca viajou sozinha, no caso de uma viagem em grupo, né, com a Marte, com a Estrada Fora, enfim, eu sempre falo que você nunca vai estar sozinho. Porque primeiro a gente vai criar uma conexão. Então eu faço os atendimentos, então eu vou falar com você e eu vou passar toda essa segurança. Porque é muito minha, eu tenho esse lado meio maternal, então eu sou total acolhimento, total cuidado. Então, passou protetor na viagem, né? Passou protetor, todo mundo fala, a mãezona chegou. Mas é bem isso, eu me preocupo mesmo. E como eu tô junto, então é muito mais fácil, né? De eu encaixar. E como eu trabalho só com grupos pequenos, todas as duas são viagens no máximo de 12 pessoas. Então, com um grupo pequeno, a gente acaba fazendo uma integração muito maior. Então, todo mundo sai dali meio que família. Tem pessoas que nunca se viram. Eu fui para Noronha agora, ano passado. Foram 12 mulheres, eu só conhecia 2. E era isso, ninguém se conhecia. Várias viajando sozinha, raras as que estavam em dupla. E no primeiro dia, todo mundo já tava assim, best friend. Nossa, já conhece há uma vida. Então, isso é legal também, né? Se você tá disposto, você consegue criar amigos e fazer a viagem ser a melhor da vida. Por mais que você não conheça as pessoas. Então, eu ajudo nesse caminho, se for em viagem comigo. Viajar sozinha não é um problema, na verdade, é muito tranquilo. Mas eu falo que sempre depende, né, de se você tá disposta, se é isso mesmo que você quer. Porque tem gente que não serve, né? Não nasceu pra viajar sozinha. Sim. Então, depende ali de uma amiga, de um familiar e afins. Mas isso também é uma crença que a gente pode trabalhar ali. Sim. Ô, Thaís, e como que é pra você hoje ser empresária e cuidar aí de 2 agências? Quais são os seus maiores desafios no dia a dia? São muitas tarefas. São muitas questões. Mas, assim, como eu falo que trabalhar com turismo é minha missão de vida. Então, é algo muito leve pra mim. Então, como eu nunca gostei de rotina,
Trabalhar com turismo é essencial, assim. Porque cada dia eu tô falando com um lugar, cada dia eu tô fazendo uma coisa, cada dia eu tô falando com uma pessoa. Quando tem viagem também, por mais que eu já conheça o destino, cada viagem com as pessoas novas é diferente. Então, cada viagem no mesmo destino tem um significado. Mas os maiores desafios, né, muitas vezes vendas, porque você tem que demandar um tempo ali. Marketing, né? A gente quer espalhar a nossa mensagem para o mundo e muitas vezes a gente fica limitado ou me vejo como urgência muitas vezes, então tem que fazer tudo, socorro. E aí isso acaba sendo os maiores desafios, assim, eu acredito. Você já pegou algum cliente chato? Olha, nas minhas não, tá? Sério? Nunca pegou assim teve cliente assim teve um chato de... Nossa, de dar aquelas dorzinhas de cabeça. Que ele me deu um golpe, inclusive. Caramba. Foi um aprendizado. Foi lá golpe, no começo. Eu sou especialista. Porque olha, eu falar pra você, eu cair em golpe. Mulher do céu. Não mais. Socorro, não mais, pelo amor de Deus. Mas foi... no Será primeiro que não é a pessoa ano que eu conheço? já pensou? Não fala não, mas depois a gente vai, né? Que... No primeiro ano de agência, tinha uma vaga para uma viagem para Arraial do Cabo, inclusive. E aí, de última hora, numa quarta-feira, essa ser abençoado me mandou mensagem falando que era indicação de uma pessoa que viajava muito comigo e que queria ir na viagem. E beleza. Então, tá bom, tem vaga, né? Tem uma vaga, que bom que você vai, nananana. Passei os dados bancários. Tem que pagar até amanhã, quinta-feira, porque a gente vai viajar na sexta, né? Tá bom. Nada de fazer o pagamento. Aí na sexta, foi fazer o pagamento, mandou o comprovante, colocando o dedinho ali no horário e afins, mas inocente que sou, não percebi nada. Nossa. É porque a gente geralmente vê um comprovante, a gente às vezes nem abre, né? E como era depósito em caixa, né? Eu sabia que só ia entrar na segunda-feira. Mas eu confiei e ok. E aí, eu sou muito pontual. Eu sou sempre muito, assim, com o horário. Então, as viagens, porque, primeiro, né, são viagens em grupo, você tem que ter um respeito com todo mundo ali. Porque quem chegou no horário não é obrigado a ficar te esperando. E eu sou muito desse, né? Lógico, 15 minutos é meu limite máximo. Mas, normalmente, eu sempre cumpro ali o horário certinho. E essa pessoa me mandou mensagem, 2 horas antes do embarque, falando que ia atrasar. E eu falei, faltam 2 horas. Você consegue se programar, né, pra chegar no horário. Eu falei, olha, não costumo esperar, nananana, enfim. Moral da história. Entrei no ônibus, perguntei pras pessoas se elas, né, topariam esperar, e aí todo mundo muito empático disse que sim, porque se fosse comigo eu ia querer, porque isso, porque aquilo, porque bonzinho, ok, né? todo mundo muito bonzinho. E aí esperamos quase 1 hora, esse ser humano. Ele chegou, não olhou na minha cara, não pediu desculpa, e ainda ficou me mandando mensagem no WhatsApp, assim, pega uma água pra mim. Qual o Wi-Fi? Tipo assim, mordoma. E eu assim já, né? Por aqui, por quê? Eu sou muito ligada à minha espiritualidade e minha intuição. E desde aquela época que, né, já fazem 6 anos, mas eu não dava tanta atenção a isso. Mas eu falei pro meu primeiro ex-namorado e pra minha amiga que eu não ia esperar. E eles, não, espera, porque ele já pagou, porque ele isso, porque aquilo, porque... E aí você vai entrando e aí fala, tá bom. E eu já fiquei com aquilo, né? Teve o passeio no sábado, teve o churrasco, o menino deu vários problemas, várias questões, assim, de pegar coisa na hospedagem e não devolver, na cozinha, e nananã, e tal. No domingo ele não quis participar dos passeios. E ok, né? Você não é obrigada, você pagou. Então, você faz o que você bem entender. É livre, desde que você cumpra o horário da volta. E aí, no domingo, mandou mensagem no WhatsApp, no grupo, com um litrão, não, sei lá quantos litros de caipirinha na mão, numa praia. E isso, 1 hora antes da gente ir embora. Aí eu falei, ele não vai voltar. As coisas dele, tudo bagunçado no quarto.
Enfim. E eu falei pra minha amiga e pro meu ex assim, eu não vou esperar. Dando 5 horas, que era o horário, eu vou entrar no ônibus, pedir pra todo mundo olhar o relógio e eu vou embora. Foi isso que eu fiz. Eu deixei a pessoa no destino. Porque o meu pressentimento estava certo. Sim. Então, porque eu já queria ter deixado aqui em São Paulo, já seria um BO a menos. Mas ainda levei pra passear, entendeu? Eu ainda fui caridosa, levei pra passear. Entramos no ônibus, falei pra todo mundo, porque, né, até se rolasse processo, alguma coisa, graças a Deus nunca tive e não terei. Todo mundo olhou, tal, todo mundo concordou comigo. Tipo, lógico, a gente Sim. já esperou na vinda, um menino super esquisito, super aleatório. Não, sabe, não tem uma boa energia. E eu deixei lá, voltando. Depois de, assim, era 6 da tarde. Ele pegou e mandou mensagem falando: cadê vocês? Queria que esperasse? Falei: oi, estamos na estrada. Não acredito que você me deixou, me xingou de tudo que era nome, fez um auê no grupo, aí as pessoas me defendendo, aí eu tirei ele do grupo pra não atrapalhar a viagem, porque a viagem tinha sido incrível, tirando esse abençoado. E aí, eu sei que na segunda, ele me bloqueou depois, beleza, pra mim tudo bem, só que eu fiquei com aquilo, né, porque aí na volta eu falei, ele não depositou, liga pro gerente, isso aqui era realmente envelope em branco, ele depositou envelope em branco, então esse dinheiro não entrou. E aí, na terça-feira, ele me desbloqueou só pra falar o seguinte: ah, graças a você, passei mais um dia incrível em Arraial do Cabo, viu? Nossa. Você achou mesmo que você ia receber? Ha, 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 ha. Então, aquela semana foi uma das piores da minha vida, no sentido assim, eu fiquei com insônia, com dor de cabeça, com... Mas foi um aprendizado, que é isso. Hoje em dia, todas as viagens, elas têm que ser 100% pagas 10 dias antes do embarque e pronto, acabou. Não abre exceção. E é sobre. Eu falo que é a garantia, né? Porque se o cliente ele for ou não, você tá garantido ali. E não tem essas dores de cabeça, né? Gente, foi um transtorno, assim. Porque era começo de agência, né? Então, É tipo, tudo experiência. é tudo né? experiência. Mas às vezes a gente passa por umas experiências que eu falo, ai, gente, por quê? Eu sei muito bem. Eu trabalho com cliente, então eu sei o que você passa. Ô, Thaís, o que você poderia falar para quem tá iniciando no turismo ou para quem se identifica com isso e não sabe por onde começar, aonde eu começo, né? Que às vezes o pessoal... Você já ouviu alguma piada assim, o pessoal falar, mas turismo é profissão? Já, porque é isso, né? Na verdade, todo mundo Você fala... vai estar viajando? É. Ai, você recebe pra viajar. Sim. Eu já tive muito isso até em Instagram, né? Teve uma época, quando eu comecei a viajar mesmo, internacional, com os grupos. É isso, o que você posta no Instagram? Você posta a parte boa, gente. Você não vai postar o perrengue, você não vai postar que nessas outras agências aconteciam muito de passageiro jogar mala em você, de ter problemas muito mais sérios, né, pra resolver. Até porque era um público de terceira idade e afins, então era muito mais complexo. E aí eu só postava, claro, eu lá no ponto turístico, linda e bela, mas não postava os perrengues. Então eu ouvia muito isso. Ah, nossa, que vida boa. Nossa, faz de hobby. Ah, viaja, só viaja. Não, não, não. Então, assim, eu conheço muita gente que trabalha com turismo e não é essa pessoa que viaja, tá? Sim. Então, porque assim, não dá pra falar que você vai fazer turismo e você vai viver viajando. Porque depende, né, de como você se coloca no mercado e quais são as portas que você adentra. Eu tive a sorte, que eu falo, de cair nos lugares certos e de pegar as experiências certas para construir o que eu tenho hoje, que são as 2 agências. Mas, assim, o começo não é fácil, né? No meu primeiro emprego, no turismo, que foi o que eu saí de casa desejando entrar, porque, nossa, me brilhava os olhos, era perto de casa, de segunda a sexta, nananã. Eu tive muito problema de chefe tóxico. Então, assim, eram muitas questões. Do tipo assim, eu não vou aumentar o seu salário porque o tanto que você viaja e o tanto que você posta na sua rede social já tá bom, né? Tipo assim,
Gente, o que a gente posta na rede social não quer dizer que condiz com a minha carteira, não quer dizer que condiz com a minha conta bancária. E quem é ele pra falar o que eu tenho que fazer com o dinheiro que, né, Sim. é meu de trabalho, enfim. Então, não só isso, né? Teve muitas situações mesmo. Teve um período que a minha mãe ficou doente, e aí, também numa conversa, ele veio insinuar que eu tava mentindo, que minha mãe tava doente, porque eu só postava coisas boas. Gente, se a gente fosse postar coisa ruim, imagina. A vida já não é fácil. Se a gente ficar só postando desgraça, pelo amor de Deus, né? Então, né, o que eu sempre falo também muito, já tive muitas conversas assim com amigas minhas de rede social, ela não é um parâmetro de como é a vida da pessoa, né? Porque a gente posta ali, claro, as melhores coisas. Mas o por trás, gente, tem muita coisa. E ontem mesmo, teve uma passageira que pediu uma viagem em grupo, eu mandei, e ela falou assim, nossa, a resposta dela, nossa, que caro, socorro, e um bonequinho se jogando. Gente, eu fiquei num ódio, um ódio. Aí eu respirei fundo, falei, tá, ela tem as crenças dela lá, limitantes de escassez, de pobreza, sei lá o que seja. Eu sei do valor do meu serviço, eu sei do que eu entrego, e tudo bem, e no fim serviu como conteúdo para eu fazer na Estrada Fora, inclusive, sobre isso, sobre a minha entrega, né? Porque quem são as pessoas para determinar o valor do trabalho do outro, Sim. Né? E ninguém é obrigado, tipo, eu não tô pondo uma arma na cabeça de ninguém pra falar, olha, você tem que viajar comigo. Não, eu sei o que eu ofereço. Eu sei que eu entrego muito mais do que eu prometo. Então, é isso. E se você não quer passar perrengue, se você, né, quer algo organizado, seguro e tudo mais, pronto. Sim. Eu te ofereço isso, com certeza. E você indicaria, assim, que você, quando você iniciou, né? Você falou que você entrou numa agência. É o básico hoje de quem se forma? Eu não sei porque eu não sou desse ramo, tá? Mas, assim, quem se forma, a pessoa precisa realmente ter uma faculdade ou um curso, é faculdade, né? Faculdade. Para ser turismóloga. Sim, para ser turismólogo você precisa do curso de faculdade de turismo. Mas, hoje em dia, muita gente só faz o curso de guia de turismo, que é 1 ano só, para você ter a carteirinha e você poder exercer essas viagens de excursão, de guiamento. Enfim, é um passo, às vezes, né, para alguém que tá perdido e quer começar em algo. Tem muita abertura, tem muita demanda na parte de guiamento. E aí você pode se especializar, se você quer fazer a parte histórica, cultural, se você quer ir mais para a parte ecoturismo, se você quer, enfim. Tem diversas opções e você pode fazer as especializações depois que você tira essa credencial. Mas, assim, é raro você ver quem trabalha no turismo que realmente é turismólogo e fez tudo, tudo certinho. Porque as pessoas acabam fazendo assim, né? Como não tem um CRM, uma OB, um registro maior, é muito livre, né? E por um lado, isso é negativo, principalmente para mim, porque é isso, qualquer um pode fazer. Sim. E as pessoas passam uma imagem muito errada do que é o turismo também. Principalmente o turismo de grupo, né? Que hoje em dia é o meu forte. Então, tem gente que vem com todos esses receios de tipo, ai, nossa, mas eu vou ficar isolado, ninguém vai me dar atenção porque vão me largar lá. Não, muito pelo contrário. Por eu trabalhar com grupos pequenos, eu estou sempre junto. E aí, né, todas as questões são junto comigo. Então, assim, não tem esse problema. Mas é isso, é uma opção, sim, para quem quer começar no turismo, né? Para quem tá perdido e quer fazer alguma coisa, enfim. Fazer o curso de guia de turismo pode ser o primeiro passo. Legal, Thaís. Antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizado, que faz as nossas canecas. A Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. E a Kellen Souza Boutique. A Kellen, que faz as sandálias. Ó, já é um brinde pra você pôr nas suas viagens, hein? Viagens de luxo com as sandálias de luxo. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados.
Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Thaís, pra gente encerrar o podcast, você quer deixar alguma mensagem pro pessoal de casa? Deixe também suas redes sociais, onde o pessoal pode te procurar. Eu quero fazer uma viagem, quero entender um pouco mais, onde o pessoal pode te encontrar. Pra mulherada, eu quero dizer só uma frase que eu falo muito, que às vezes é preciso desconectar para se reconectar. Então, seja comigo ou, né, se não tiver oportunidade, vá para a natureza, tente dar essa pausa, esse respiro, porque é super necessário. E para todos, ou todas, todo mundo, pensou em viajar, fala comigo, que realmente eu posso te ajudar a fazer uma das melhores viagens da sua vida. E com todo o suporte, enfim, nos roteiros personalizados eu dou suporte à distância também. Nas viagens em grupo eu tô sempre em todos os grupos, então vocês sempre vão ver a minha carinha lá. E não é essa Thaís aqui tão formal, é uma Thaís mais despojada, mais aventura, enfim. Então, o meu Instagram, né, eu tenho a Marte Viagens e a Estrada Fora Turismo. Então, esses dois são os canais aí que vocês me encontram. Thaís, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar um pouquinho, né, da sua história, falar da sua empresa também. Então, quem precisar viajar, quer fazer uma viagem com propósito, com experiência, pode chamar a Thaís. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.